Gravar aqui. Opa, está gravando agora. Então vamos lá. Então, voltando aqui na questão da herança. Então, a herança é um conceito inerente às programações, às linguagens de programação orientada a objeto, que empregam o paradigma orientado a objeto. Então, o que é a herança? A ideia é que você tenha uma classe filha que implementa, né, as características, que adota, que herda as características da classe mãe. Classe mãe, classe pai, eu vou utilizar até mais o classe mãe. Então, deixa eu até escrever aqui no... Eu vou falar aqui e vou escrever algumas coisas para vocês também. Só pegar a caixa de texto aqui. Então, vamos supor, eu tenho uma classe A, tudo bem? Uma classe A. Essa classe A nós vamos chamar de classe mãe. Tudo bem? E eu quero que a classe, uma outra classe, por exemplo, a classe B, vamos anotar aqui, ela herde as características da classe A, que é a classe mãe. Esse é o conceito de herança. Ou seja, uma classe filha, que no nosso exemplo é B de bola, herda as características da classe mãe, que nesse exemplo é a classe intitulada A. Só que tem um detalhe, pessoal, vamos ler o texto de novo. A classe filha, ela herda, estende ou modifica o comportamento da classe mãe. Então, quando nós falamos que ela herda, nós estamos dizendo que todas as características que tiver na classe A, mãe, vêm para a classe B, todas. Mas não quer dizer que eu não possa implementar características adicionais na classe B. Essas características adicionais é o que o texto chama de estender ou modificar o comportamento da classe mãe. Tá? É como um filho, né? Uma filha. Né? Nós nascemos e herdamos características dos nossos pais. Mas, não obstante ao fato de herdarmos essas características, nós também temos as nossas próprias características específicas. É um conceito aqui fazendo uma analogia, né, do mundo real com o conceito de classe. Esta classe A, cujos membros são herdados, ela é chamada de classe base. Então, a classe que é utilizada como modelo para outra classe, no caso aqui a classe A, que é a classe, nesse momento aqui o exemplo é a classe mãe, ela é um modelo para a classe B. Então, nós chamamos de classe base. E a classe B, que herdou as características da classe base A, ela é chamada de classe derivada. Para um pouquinho, vamos raciocinar, vamos entender o que foi explicado. Dúvidas até aqui? Antes da gente continuar, já vamos dar um break aqui para ver se tem alguma dúvida. Podemos continuar? Tudo bem? Sim, não, mais ou menos? Beleza? Então, vamos continuar aqui. O conceito. Ops. Deixa eu limpar aqui os desenhos, voltar com o meu mouse, para a gente poder continuar. C Sharp. Professor. Pois não. Desculpa a demora para responder se tinha alguma dúvida. Então, basicamente, ela herda os métodos. Ela herda todas as características. Pode ser método, pode ser método, propriedade, por aí vai. Quando a gente fala que a classe derivada ela herda as características da classe mãe, que é a classe base, ela herda as propriedades, ela herda os campos, ela herda os membros, ela herda os métodos, tudo. Método construtor, construtor sobrecarregado, tudo que você tiver de característica declarada na classe mãe é herdado pela classe filha. Tudo bem? Vitor? Foi o Vitor que fez a pergunta? Alô? Ah, tudo bem.
Tudo bem? Então vamos continuar aqui. C# oferece suporte apenas à herança única. Ou seja, uma classe pode herdar apenas de uma única classe. Então, grife isso aí, pessoal. Uma classe herda características exclusivamente de outra classe. Então isso quer dizer o seguinte, eu não posso ter, por exemplo, uma classe C herdando características simultaneamente de uma classe A e B. Eu quero criar uma classe C que herde simultaneamente características de uma classe A e B. Posso fazer isso? Não, não pode. Porque o C# ele dá suporte nativo na linguagem de programação à herança única. Então, se eu tenho uma classe C que eu quero criar e quero que essa classe C herde características, ou ela vai herdar as características do A ou vai herdar do B. Dos dois, não. Tudo bem? Por outro lado, tem um aspecto bem legal da linguagem C, que é o que a gente chama de herança transitiva. Então, herança única significa que uma classe só pode herdar características de uma outra classe. Não pode herdar de duas, de três, de quatro, mas só de uma classe. Tá? Mas a herança transitiva ela é importante à medida que ela indiretamente me permite superar a primeira limitação da herança única. Como? A herança transitiva permite que você defina uma hierarquia de heranças para um conjunto de tipos de dados. Vamos entender? O tipo D, então pensa que nós temos uma classe chamada D de dado. Essa classe D de dado pode herdar as características do tipo C. Parou, não continua a frase, para por aí. Uma classe D herdou as características da classe C. Como é que chama a classe C? Vamos ver se vocês entenderam. Mãe. Classe mãe ou classe base. Tudo bem? Classe base, se preferir, mãe ou base. E como é que chama a classe D? Derivada. Derivada, perfeito. D é derivada de uma classe base chamada de C. Traduzindo, todas as características que eu tiver em C serão herdadas pela classe D. Joia. Depois da vírgula, continua a frase. A classe C é derivada da classe D. C herda características da classe D. A classe D, nesse caso, é o quê? Derivada ou classe base? Derivada. A classe D, ela é derivada ou classe base? Pensa bem. Ela é B, é o quê? Derivada ou base? Ela está dizendo aqui, base. Por que ela é base? Porque ela é um modelo cujas características serão herdadas em C. Entendeu, Yuri? Tipo, a pergunta que você falou... Vamos lá. Você tinha falado que Vamos voltar a fita aqui. O D de dado, ele herda do C. Vamos voltar um pouquinho só a fita. Então, o D é derivado. E o C é o quê? Mãe. O C é a classe base, a classe mãe, é a base. Tá? Vamos chamar de base derivada para ficar mais fácil, tá bom? Okay. Então, D derivada e C é a classe base. Só que o mesmo texto está dizendo que a classe C já tinha herdado as características do B. Então, C é o quê? Base ou derivada? É derivada, professor. Depende. Olha que interessante aqui. Exato. Depende. Se eu pensar do C em relação ao B, ela é derivada. Se eu pensar no C em relação ao D, ela é base. Vocês entenderam? Sim. Tá claro, pessoal? Então, o C depende da perspectiva. Se eu analisar o C em relação ao B, o B é base. E o C é derivada. Agora, se eu analisar o C em relação ao D, o C é a classe base para o D.
Mas vamos mais além, vamos continuar. E o B herdou as características da classe A. B e A são o quê? Nesse caso, o que é B em relação a A? Ele é derivado do A, O B é da derivado base A. Exatamente. O B é derivado de A, vocês já entenderam. E o A é a classe base. Tudo bem? Então, a gente pode pensar agora no sentido contrário. A classe A, neste exemplo, é que o texto foi reproduzindo de trás para frente. Agora vamos numa sequência lógica. A classe A é a classe base. A classe B, ela é uma classe derivada da classe A. Mas, ao mesmo tempo, logo na sequência, a classe B se transforma em classe base para a classe derivada C. E a classe C, num segundo momento, num outro momento, ela é classe base para a classe derivada D. Tudo bem? Com isso tudo, pessoal, se eu perguntar para vocês que tipo de característica eu vou encontrar no D, qual seria a resposta de vocês? A base A. Pensa bem. Mas, peraí, aqui eu quero saber qual é a ordem, Pensa entendeu? bem. Não. A ordem já foi definida, Yuri. A ordem já está aqui. É essa que eu acabei de explicar. Ó, o A é base para o B. O B é base para o C. O C é base para o D. Nós acabamos de explicar. Então, a minha pergunta agora é para vocês pensarem um pouquinho. O que eu vou encontrar de característica em D de dado? Todas as características passadas. Isso é aí que está, Yuri, certinho. Todas as características das classes anteriores. Então, eu posso dizer que eu vou encontrar no D de dado as características do A? Sim. Sim. Eu posso dizer que no D de dado eu vou encontrar as características exclusivas do B? Sim. Sim. Eu posso dizer que no C, no D de dado, eu vou encontrar as características do C? Também. Porque lembra que nós comentamos agora há pouco? Quando uma classe herda a característica de outra, ela traz tudo, mas ela pode ter as próprias. Então, vamos supor que quando o B ele herdou as características do A, dentro do B eu acrescentei mais alguma coisa. Quando eu disse que o C herdou de B, o que aconteceu? O C, por tabela, está trazendo as características do A e mais aquelas específicas do B. Quando eu disse que o D de dado ele herdou do C, ele está trazendo as características do A, as características específicas do B e as características específicas do C, que no final das contas estavam todas contidas em C. Isto é o que nós chamamos de herança transitiva, de transição. A característica vai passando de pai para filho. Professor, posso tirar uma dúvida? Pode, claro. Pensando ali, eu tinha... Ok. Tá A ruim, minha dúvida... tá ruim o teu som, só um pouquinho, tá? Em qual sentido? Ele tá muito Não, alto? estava muito baixinho, agora melhorou. Ah, tá. A minha dúvida é, embora uma classe, quer dizer, uma... Cadê? Ok, só tem para uma classe ser derivada de uma classe, uma única classe, tirando esse fato da herança transitiva, uma classe pode ser mãe de várias outras classes. Deu uma cortada aqui na tua fala. Se você puder refazer a pergunta, eu te agradeço. Tá bom. A minha pergunta é só, embora tenha isso da herança única de uma classe só poder ser derivada de outra classe, de uma única classe, uma classe pode ser mãe de várias, né? Tipo, sem ser de maneira transitiva. Tipo, eu posso ter a classe Nesse A... caso aqui, não, a classe A é mãe só do B. Quem é mãe do B, a A é mãe do B, só, e de mais ninguém. E a B é mãe do C, e a C é mãe do B. Nesse teu raciocínio, entendeu? Essa questão da herança É uma relação 1 para 1. Essa relação, o conceito da herança única, a gente pode falar, no caso ali, D herdou exclusivamente do C. Vamos supor que, vamos pensar num exemplo hipotético. Eu queria que a classe D herdasse simultaneamente de A, de B e de C. Não pode, né? Porque a herança é única.
Ela não é uma herança múltipla, é uma herança única. Então, se, por exemplo, o B, ele só herda do A, o A é só mãe do B. Agora, o B tem um único filho, vamos chamar assim, que seria o C. E o C tem um único filho, que é o D. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, se tiver uma pergunta perguntando dessa mesma maneira, se o pai, entre aspas, de C, pelo fato dele herdar as características do B, que herdou as características do A, perguntar se os pais do C for B e A, tá errado. É somente B, porque é de uma relação Olha, gente, igual. eu vou simplificar, de novo fazendo uma analogia com o mundo real. Tá? Quantos pais nós temos? Pai e mãe. Quantos pais e mães a gente tem? Tem um pai. Oi? Um. Não, você tem um só. Você tem uma mãe e você tem um pai. Entendeu? Agora, o pai do meu pai é meu avô. Sim. Mas o pai é um só. Entendeu? Então, o conceito aqui é muito similar. O A é pai ou mãe, né, do B. O B do C e o C do B, e assim sucessivamente. Mas o que é interessante aqui é o conceito da herança transitiva. O que é herança? A característica vai passando de pais para filhos. Entendeu? Beleza? Vamos sair do mundo da árvore genealógica? Podemos continuar? Então, tá bom. Aqui tem um texto que reforça tudo isso que eu comentei e fala sobre visibilidade. Como é que a gente declara? E a gente vai ver isso no mundo prático. O que foi aqui, Yuri? É que ele não afirmou a ideia? Eu não entendi a observação. Não, de relação de um por um. Ah, não, mas é isso mesmo, tá certo. A relação de um por um, tá? Porque se o A está vinculado ao B e o B está vinculado ao C, né? Um para um, tá certo. Como é que a gente declara no C#? Class, né? Palavra reservada do C#, nome da classe derivada, 2 pontos, nome da classe base. Simples assim? Simples assim. A sintaxe é bem tranquila, tá? Vamos ver alguns exemplos práticos, 4 exercícios já resolvidos, práticos para a resolução aqui do coerência, né? Vamos ver como é que fica. Então, vamos lá. O Matheus perdeu o que aí? Não entendi, desculpa. Perdeu alguma parte? Caiu a conexão aí para você? Já está de volta? Tá, aqui na verdade... tá, deixa eu voltar aqui, caiu a conexão, mas você está de volta, já voltou. Então tá bom, deixa eu repetir aqui. Aqui, na verdade, nesse último slide, Matheus, o que a gente está falando? É sobre a sintaxe, tá? Então, qual é a sintaxe para a gente declarar essa relação que existe entre as classes de objetos dentro do C#, né? A questão da herança, implementar a herança no C#. Nós utilizamos a palavra reservada class, né, de classe, C#, seguido do nome da classe derivada, que é o nome que você vai definir, 2 pontos, nome da classe base. Tá? Essa é a sintaxe, é uma sintaxe bem simples, com base nessa sintaxe que a gente vai ver um exemplo prático agora. Tá? Os exemplos que eu trouxe para vocês aqui são bem simples, tá? Mas eles implementam o conceito de herança. Vocês estão vendo aqui a tela do C#? Então, vamos lá. Eu estou declarando uma classe aqui chamada animal. Tá? E nessa classe, eu tenho 3 campos. O nome do animal, a idade do animal e a cor do pelo. Tá? Não é tão importante a aplicabilidade do programa quanto a explicação da herança. Tá? Então, nessa classe animal, eu tenho 3 campos. Tenho métodos? Não. Tenho método construtor? Não. Tenho propriedades? Não. Só tenho campos. Tá? 3 campos declarados. Depois, na sequência, eu vou declarar uma classe chamada cachorro. Tá? Essa classe é uma classe derivada,
Por que eu sei que é uma classe derivada? Por conta da sintaxe. Class, nome da classe derivada, 2 pontos, nome da classe base. Então, cachorro é uma classe derivada, portanto, vai herdar as características da classe animal. É correto dizer que a partir do momento em que eu instanciar um objeto da classe cachorro, esta classe, como ela é derivada da classe animal, ela vai herdar, naturalmente, os 3 campos da classe animal. Agora, não obstante ao fato dessa classe cachorro herdar as características, ou, portanto, os campos da classe animal, eu estou declarando na classe cachorro um outro campo, que é o campo raça. Esse campo raça, ele é exclusivo, específico, declarado apenas na classe cachorro. É a tal da característica específica. Ou seja, uma classe, ela herda as características da classe mãe, da classe base, mas essa classe derivada terá suas próprias características. Nesse caso, um campo intitulado raça, string, um método construtor, que atribui valores iniciais para os campos do objeto, tá certo? E um método intitulado, chamado exibidados, que mostra os campos no vídeo. Percebam que já neste momento eu estou atribuindo poly para o nome do cachorro, 12 é a idade, branca é a cor do pelo e a raça é dálmata. O curioso aqui é que eu estou atribuindo valores iniciais no método do construtor para campos que não foram declarados nessa classe. E não precisa, porque esses campos foram declarados da classe base que foi utilizada como modelo para essa derivada. Tudo bem até aqui? Então, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo prático daquele conceito que nós vimos agora há pouco no slide. Podemos continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá? No caso aqui do main, simples, eu vou declarar, eu tenho uma variável cão, que é do tipo cachorro, vou instanciar aqui um objeto, né? A variável cão aponta para o endereço de memória que representa o objeto instanciado da classe cachorro, e eu vou pedir para mostrar no vídeo os dados que estão armazenados no campo desse objeto. Eu vou executar o método exibeDados sobre o objeto que eu acabei de instanciar. Se eu executar esse código, né, ele vai ter que mostrar todos os campos que estão armazenados. Deixa eu pegar aqui a tela para mostrar para vocês o resultado. Está aqui o resultado. Ó. Então, o nome do cachorro pode. Vamos lá, está aqui. Ó. Eu tinha feito aqui sumiu. Eu tinha feito aqui as atribuições, né, através do método construtor. Quando eu criei o objeto cão da classe cachorro, eu chamei o método construtor atribuiu valores iniciais para os campos desse objeto, tá certo? E esses valores desses campos foram exibidos no vídeo através do método exibeDados. Muito simples, a solução é bastante simples, mas implementando o conceito de herança. E o que é legal desse conceito, desse conceito da herança, é que vamos supor que eu tivesse outros tipos de animal, além do cachorro, né, eu tivesse outros animais, mas que tivessem em comum a mesma característica, ou seja, nome, idade e cor do pelo. Né? Todas essas outras classes, que poderia, sei lá, em vez de cachorro, poderia ser uma classe ave, enfim, né? Poderia ser um outro tipo de classe de animal que tivesse as mesmas características, esses 3 campos, esses 3 atributos, também herdaria essas características da classe base. Podemos prosseguir para o exemplo de número 2? Laiane, podemos prosseguir? Pode sim, professor. Legal, obrigado. Vamos para o próximo. Exemplo simples, tranquilo, né? Mas de uma aplicabilidade muito grande, muito parecido com o conceito de propriedade. Conceito de propriedade que é de facilidade, né? Vamos para um outro exemplo, que também aqui trabalhando com um animal. Aqui eu vou diversificar só um pouquinho.
eu tenho uma classe animal, tá certo? E nessa classe animal, eu declarei um campo chamado nome. É um campo dessa classe. Ainda dentro desta classe, eu tenho outros membros. Eu tenho duas propriedades, uma propriedade atribuir nome, que aplica bloco set, e uma propriedade retorna nome, que aplica e implementa o bloco get. E tenho ainda, nesta classe animal, 3 métodos. O método acordar, o método comer e o método dormir. Os 3 métodos, tá, apresentam uma mensagem diferente, acordou, está comendo, está dormindo, né, seguido da informação que foi recepcionada como argumento da chamada do método. Então, repetindo, é uma classe base, chamada animal, que tem um campo, 2 propriedades e 3 métodos. Essa é a classe base. Vamos agora conhecer as classes derivadas. Eu tenho aqui uma classe chamada mamífero, que herda características da classe base animal. Essa classe mamífero, uma vez que eu instancio o objeto dessa classe, esse objeto vai ter todas as características da classe animal. O campo nome, as 2 propriedades, os 3 métodos, mas essa classe derivada mamífero também terá um método adicional, uma característica adicional, que é o método mamar. Tudo bem? Então, essa classe mamífero, como é derivada de animal, herda todas as características que eu citei anteriormente, e ela também tem a sua própria característica nativa dela, específica dela, que é esse método aqui. Temos também uma outra classe derivada, né, chamada de morcego. Agora, detalhe, pessoal, cuidado aqui. Morcego é uma classe derivada, mas não é uma classe derivada de animal, é uma classe derivada de mamífero. Então, se eu perguntar para vocês, esta classe aqui, quais são as características que ela tem? Ela herdou de quem as características? O mamífero, você está perguntando, professor? Mamífero. Morcego, né? Ah, o morcego. Morcego Né? Nós herdou temos aqui no morcego, né? Ela herdou as características de quem? De qual classe? Da classe mamífero. E a classe mamífero, por sua vez, já tinha herdado as características da classe animal. Então, é correto dizer que na classe morcego, nós teremos todas as características da classe mamífero, que tem todas as características da classe animal. Ou seja, o morcego tem o campo nome, 2 propriedades, os 3 métodos e mais esse método mamar. Tudo isso agora está contido aqui dentro da classe morcego. É a tal da herança transitiva. E, além de tudo isso, ainda tem uma característica específica da classe morcego, que é o método voar. Tudo bem? Então, aqui a gente implementa. Gente, daqui para cá, nós temos o quê? A herança única. Aqui também nós temos a herança única, mas ela já é transitiva. Por que ela é transitiva? Porque o morcego herda as características de mamífero que tinha herdado as características de animal. Então, morcego tem todas as características até então das 2 classes, e mais a específica dele, que é o método voar. Depois, pode falar, Yuri. Não, era exatamente agora que era a minha pergunta, mas eu esperava você continuar. Pode fazer a pergunta. Não, é porque... me corrija se eu estiver errado. Você falou que eu só posso pegar... Só existe um pai e uma mãe, certo? Daí, ok. Só que o pai pode ter mais filhos. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, Pode ter mais de um filho. Sim. Ele pode ter mais do que um filho. Eu entendi agora a tua pergunta. Eu acho que isso estava no... Não sei se não era no exemplo anterior, espera um pouquinho só.
Não, esse aqui não, esse aqui é Então, a relação não é 1 para 1, já que ele pode ter mais filhos? Na verdade, ele pode... vamos lá. Vamos supor, eu vou mudar aqui um pouquinho. Eu vou tirar aqui mamífero, eu vou escrever animal. O que aconteceu? Mamífero, ele pega as características de animal e morcego também pega as características de animal. Exatamente. Eu acho que essa é a pergunta de vocês. Sim. Isso mesmo. O morcego é herança única. Ele só pode herdar de uma outra classe. Ou você escolhe o animal, ou mamífero, qualquer outra classe. Eu acho que a pergunta de vocês é: se eu tenho uma classe base, essa classe base pode servir de modelo para N classes? Sim, com certeza. Mas isso não muda o conceito da herança única. Tudo bem? Sim. Não precisava de fazer isso, professor. Se você voltar ao mamífero, tem embaixo também o da baleia. É que com 2 já é suficiente. Aí depois dali para N, dali é N, né? Então, poderia ter vários. Então, isso não muda o conceito da herança única. A herança única é o seguinte: eu vou criar uma classe e ela só pode dar características de outra classe. Agora, a classe base, ela pode fornecer as características dela para tantas e quantas classes vocês quiserem. Vamos dar um exemplo legal? O da conta. Lembra o exercício do nosso TP, que eu falei agora há pouco para vocês? Da conta corrente, da conta de investimento? Sim, professor. Toda conta tem número. Então, você poderia ter uma classe base que tem número. Aí você fala, bom, agora eu quero uma classe derivada. Conta corrente, conta poupança, tesouro direto, Bitcoin, mais N contas. Todas elas, né, herdariam a característica da classe, herdariam aquela característica da classe base. Não tem problema nenhum. Mas todas elas herdando unicamente de uma classe só. Daí o conceito de herança única. Tá? Ok. O conceito de herança única, ele é menos utilizado do que o conceito de herança transitiva, como vocês estão vendo aqui. Tá? Porque quando eu declarei a classe morcego, eu queria que o morcego tivesse as características da classe animal. Mas eu também queria que ele tivesse as características da classe mamífero. Né? Então, como eu só posso implementar uma herança, né, a herança única, eu trouxe a característica da classe animal, já sabendo que ele já trazia dentro de si as características da classe base. Eu trouxe da classe mamífero, que já trazia dentro de si as características do animal. Então, isso é bem legal, né? Aquele exemplo da classe A, B, C, D. Quando você chega na D, em resumo, ele tem as características de todos os anteriores. Isso é bem bacana. E a classe baleia? A classe baleia, a mesma coisa. A classe baleia é uma classe base que herda características da classe base, que é baleia derivada, da classe base, que é mamífero. Um detalhe aqui é que nós vamos acrescentar mais uma característica adicional, que é a característica nadar. Quantas classes, no final das contas, nós temos aqui? Nós temos a classe animal, nós temos a classe mamífero, nós temos a classe morcego e nós temos a classe baleia. Tá? A classe, eu vou perguntar para vocês aqui, a classe animal, as suas características, onde elas são encontradas? Qual seria a resposta? Em todos. Em todas as outras classes. Exatamente. Ainda que seja através da herança transitiva. Tudo bem? Ok. Não bem, aí a gente começa a brincar aqui com possibilidades, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu declarei um objeto, né? Declarei, instanciei o objeto morcego, tá? Ele está apontado pela variável espécie voadora. Então, aqui eu criei um objeto da classe morcego. Quem é? Esse cara aqui. Né? Ele herdou, então, todas as características de mamífero, que veio de animal, e ainda tem o tal do método voar. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou utilizar uma propriedade, né? Eu vou utilizar aqui, ó, espécie voadora, nome do objeto, nome da propriedade, lembra? Atribuir o nome veio da onde? Veio da classe animal. E como é que essa propriedade chegou na classe morcego? Graças à classe mamífero, que tinha dado animal. Tá? Ou seja, é aquela transmissão de características de pais para os filhos, né?
para os netos, bisnetos e assim por diante. Então, eu começo aqui a utilizar todas as propriedades. Aqui não tem nenhuma inovação no código, né? Eu uso propriedade, eu uso método, enfim. E a gente vai aqui tanto para morcego quanto para baleia. Eu crio um objeto para o morcego, crio um objeto para a baleia e começo a brincar com os atributos, com os métodos, começo a atribuir valores, né? Para utilizar todas aquelas características que existem tanto na classe morcego quanto na classe baleia. Joia? Fechou? Todos esses exemplos já estão disponíveis na plataforma Ava para vocês. Professor, você conseguiria rodar o programa, só por curiosidade? Vamos executar aqui, está processando. Esse é o resultado que ele mostra na tela. Tá? Então, ele fala assim, morcego hematófago, que eu atribuí esse nome, essa string alfanumérica, eu atribuí para o campo nome através da propriedade atribuir o nome. Aí depois eu chamei o método acordar, comer e dormir, né? Passando como argumento o resultado a chamada àquela propriedade que aplica o método get retornando o nome. Né? E ele retornou quem? O próprio nome do animal que é o morcego. Né? Tanto que ele falou, o morcego está comendo, o morcego está dormindo, o morcego está voando. Né? A mesma coisa para baleia. O que mudou aqui no finalzinho, né? Que a gente coloca aqui, ó, espécie ponto voadora, que é o nome do objeto, ponto voar. O voar, vocês devem lembrar que é um método específico daquela classe. Daquela classe que é o morcego. Por isso que ele falou que o morcego está voando e a baleia não está voando, a baleia está nadando. Né? Então, uma brincadeira que a gente fez aqui no código, né? O que eu falei, são códigos muito simples, onde o objetivo a gente não está preocupado com a complexidade do código e com a aplicabilidade do código, né? Se esse código resolve um problema no mundo real, nós vamos ter situações como essa nos trabalhos práticos. A preocupação aqui é só aplicar o conceito de herança única, herança transitiva, e também dentro desses campos, né? Desses campos a gente colocar trazer aquilo que já aprendemos, método, propriedade e assim por diante. Tá bom? Vamos para... A Laiane está falando aqui, acho que ficaria mais visível se o senhor fizesse um diagrama de classe, desenhasse de verdade. Essa sugestão que a Laiane deu, eu acho que eu vou dar como TP para vocês desenharem um diagrama de classe dessa solução. O que vocês acham da ideia? A Laiane está me dando aqui uma ideia para vocês desenharem um diagrama. Vocês sabem o que é diagrama de classe? Não. Não? E o pessoal aqui não vai dar muito certo, então, Laiane. Melhor a gente deixar para depois, tá? A Laiane sugeriu aqui desenhar um diagrama do funcionamento do código. Eu acho que é uma ideia legal até para professor, é bom para estudo isso, né? Se cada um quisesse fazer um estudo. Eu acho que é legal vocês montarem um diagrama, vocês montarem um diagrama de estudo, né? Eu acho que é legal sim. Vamos pro próximo. A Laiane não gostou que você citou o nome dela, não, aí, ó. Não, mas a Laiane propôs, eu acho que é uma ideia legal. Acho que é uma ideia legal. Né? O Vitor até concordou que a ideia é legal. Gente, ideias legais a gente não pode... Vamos compartilhar, a ideia bacana para ser compartilhada. Vamos lá. Pessoal, vamos para o terceiro exemplo aqui. Ó. Calculadora. Eu sei que vocês gostam de calculadora. Calculadora é um bom exemplo para trabalhar com herança. Né? Olha só. Eu tenho aqui uma classe calculadora. Tá certo? E dessa classe, nós declaramos aqui um método construtor que atribui o valor 0 para os dois campos dessa classe e temos aqui a declaração de 3 propriedades. A propriedade termo 1, termo 2 e resultado. Simples assim. Então, método construtor, 3 propriedades. Temos aqui a classe calculadora científica. A classe calculadora científica ela é uma classe derivada da classe calculadora.
E ela, além das características da classe calculadora que ela vai herdar, ela também tem uma característica própria, que é o método chamado retorna raiz. Né? Simples assim. Então, calculadora classe base, calculadora científica, a classe derivada. Depois aqui nós temos o desenvolvimento, tá, da calculadora. Esse exercício até nós já tivemos a oportunidade de... Eu acho que ele até é um PP2, se eu não estou enganado, né? Aqui a gente declara o objeto e dali para frente não tem muito segredo, né? Você vai processando, até a calculadora vai realizando as operações. O importante aqui a se destacar é que uma vez que a gente instancie o objeto, né, que o objeto se chama operação, esse objeto está sendo instanciado da classe calculadora científica. Portanto, esse objeto operação, ele possui naturalmente todas as características da classe calculadora, né, que é a classe base, e essa característica da classe calculadora científica, que é a classe derivada, né? Nada mais, aqui é simples assim. Não tem muito segredo, o resto é a própria operação, o próprio processamento da calculadora. Tá? Se eu não tenho nada, a calculadora o TP2 é o nosso caso dos professores, né? Do cálculo do horista e do salário, né? Um pouquinho diferente. O próximo exemplo aqui, o que a gente tem? Conta. Né? Esse aqui já tem mais coisas implementadas. Vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Nós temos uma classe base chamada conta, tá? Onde nós temos o saldo, o campo saldo. Temos aqui o método construtor padrão, que atribui valor 0 para os campos crédito e débito. E temos aqui 3 propriedades. A propriedade calcula saldo, que seta o campo saldo, a propriedade de crédito e débito, que implementa os blocos get e set. E temos ainda mais um métodozinho aqui, ó, perdido, o que retorna o saldo. Né? Então, tem o campo saldo, tem o método construtor padrão, 3 propriedades e um método. Todas essas são os membros, né? Dessas são as características dessa classe base intitulada conta. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de declaração. Nós vamos encontrar aqui 3 contas. Conta corrente, conta poupança e conta investimento. As 3 contas, né? Voltando àquela pergunta que vocês fizeram, a classe base pode fornecer características para mais do que uma classe? Pode. Está aqui, ó. A conta corrente é derivada da conta, a conta poupança é derivada da conta, a conta investimento é derivada da conta. Então, essas 3 classes, conta corrente, conta poupança e conta investimento, elas herdam todas elas a característica de conta, mas cada uma delas tem a sua própria característica, seja um campo ou um método construtor, no caso, todas elas vão ter um campo, né, adicional, e todas elas vão ter um método construtor padrão. Bacana isso aqui, né? Esse aqui é um exemplo típico de uso de herança, onde você tem uma classe base e ela é utilizada, né? Ou seja, é correto dizer que tanto a conta corrente, conta poupança, assim como a conta de investimento, todas elas têm crédito, elas têm débito, todas elas têm saldo. Por isso que todas elas herdam a característica da mesma classe base. Entretanto, a conta corrente tem uma data de abertura, que é só dela, a conta poupança tem uma taxa de juros, que é só dela, tá? Nesse exemplo, e a conta de investimento tem um nome que é uma característica só dela. Tá? Dali para frente, eu vou criar 3 objetos, tá? E vou começar a brincar com esses 3 objetos aí, realizando uma série de operações. Quais operações? Lançar crédito, lançar débito, né? Identificar saldo. E esses lançamentos dependem do tipo de conta. Então, eu tenho um menu dentro de outro menu. O menu para o usuário escolher se ele quer realizar transações com conta corrente, poupança e investimento, e uma vez que ele escolheu a conta, a gente pergunta se para aquela conta ele quer fazer um crédito, um débito ou calcular o saldo. Né? Aí tem um código aqui, não é muito extenso, simples, tá? Para a gente brincar aqui. Difícil, gente, isso aqui? Não, né? Ou impressão minha?
Silêncio no auditório. Difícil. Não, professor. Professor, é muito bonito se ver todo o desenvolvimento, usando as coisas que o senhor explicou, mas por agora, pelo menos eu, não sei se o Yuri é assim, mas eu tenho a modéstia de falar que eu achei bonito, muito impressionante, mas eu achei difícil. Mas, com o tempo, a gente consegue desenvolver isso. É isso mesmo, Samantha. Praticando, a gente vai fazer. Aqui tem os exemplos, todos esses exemplos estão na plataforma AVA, e agora a gente vê a parte da prática, né? Nós falamos da teoria, mostramos 4 exercícios, passo a passo, explicando o conceito, revendo o conceito. Agora é hora de praticar. É isso mesmo, né? A prática, ela complementa a teoria. Então, temos aqui uma listinha de exercícios, vamos chegar lá. Tá, vamos abrir. Que é essa listinha aqui. Pessoal, eu queria que vocês vamos dar uma lida, né? Se vocês puderem abrir na plataforma, dá uma lida aí. A gente aproveita para... Esse aqui não. Não é esse aqui não. Vamos voltar. É o 5. Tá? Pessoal, abre aí, dá uma lidinha, por gentileza, e vamos... vou dar uns 5 minutinhos para vocês darem uma lida para a gente conversar sobre as dúvidas, tá bom? Enquanto isso, quem não registrou a presença já faz o registro lá na plataforma AVA. Dá uma lidinha, que já está publicado isso aqui. Exercício 1, 2, 3 e exercício 4. Todos eles deve ser implementado o conceito de herança. Vamos começar no primeiro? Primeiro exercício aqui, vamos lá. Alguma dúvida? Faça um programa que calcule a área de uma figura geométrica, aceitando 4 figuras: quadrado, retângulo, triângulo e círculo, utilizando o conceito de herança. Tá? Aí vocês vão analisar, pode ser que possa utilizar herança transitiva, pode ser que não. Será que existe algum atributo, algum campo que seja comum a todas essas figuras? Vamos ter que dar uma pensada melhor. Professor. Se tiver, a gente utiliza uma herança, a mesma... deve ter, né? Com certeza deve ter uma base, uma altura, né? Uma área calculada, pode ser um campo que seja convergente para todos. E aí já é o motivo, esse campo vai compor a classe base. Os demais serão classes derivadas: quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Professor, no final da aula, você poderia me ajudar uma coisa? Que eu peguei os exercícios do TP4 para fazer com a herança. Yuri, a gente está no exercício... Yuri, desculpa. A gente está no exercício 1. Vamos só seguir a sequência aqui, pode ser? Se você me permite? Só para não confundir a cabeça do pessoal que talvez não tenha visto essa lista antes. Tá? A gente faz passo a passo, depois a gente tira as suas dúvidas, tá? Apesar que você está com dúvida, a gente até aproveita e tira aqui, né? A gente vai passar cada um deles. Tudo bem. Exercício 2, calculadora. Pô, aqui estava sem graça, né? A gente até mais ou menos deu lá no exemplo, né? Cria uma classe calculadora que faça as 4 operações básicas: soma, subtração. Pode utilizar um modelo que já está publicado no AVA, sem problema nenhum, tá? Fica à vontade. Cria uma classe derivada, calculadora científica da calculadora, que além de realizar as 4 operações, faça a extração de raízes. Tá? Então, aqui o exercício já deve dar uma direcionada. Você tem a classe básica calculadora, tem uma classe derivada que é calculadora científica, e nessa classe derivada vai ter um método, alguma coisa, uma propriedade para extração de raízes. Tá?
Tudo bem? Segundo exercício, em termos de conceito. Podemos seguir para o terceiro? Eu não entendi direito não, professor. O exercício 2. Tá, o que você não entendeu? Que, tipo assim, eu vou ter que criar, então... eu vou ter uma classe só, eu vou criar uma classe derivada dela, que é a calculadora científica. Vamos ler aqui, ó, Yuri, vamos ler junto. Ó. Crie uma classe calculadora que faça as 4 operações básicas. Então, você vai declarar uma classe base que tem a capacidade de realizar 4 operações básicas da matemática. Aí ele complementa. Cria uma classe derivada, o nome dela é calculadora científica, que além das operações básicas, ou seja, a calculadora científica vai herdar as características da classe base, que é a calculadora, além de herdar, ela vai ter uma característica que é só dela, extração de raízes. Sim, essa daí agora eu consigo compreender. Mas a pessoa, ela vai escolher se ela vai criar calculadora científica ou se ela vai criar calculadora normal? Não, ela vai trabalhar com uma calculadora só, porque, vê bem, Yuri, se a calculadora científica faz as 4 operações da calculadora base... Mais outra. Desculpa, eu não entendi. Não, faz as 4 bases e mais, né? Porque essa calculadora científica, como ela é das características da classe base, ela vai fazer as mesmas operações, concorda? As 4 operações sim. Mais raiz. E mais a raiz, certo? Beleza? Certo. Fechou. Jóia, fechou. Show. Exercício 3. Vamos lá, pessoal que já adiantou e leu aí. Esse é mais trabalhoso, texto mais longo, mas não é complicado. Tem que tomar só cuidado com os detalhes. Cria uma classe chamada ingresso, que possui um valor em reais e um método valor imprime. Campo e método. Campo, valor, método, imprime valor. Aí você tem o item ABC. Cria uma classe VIP, que é de ingresso. Bom, VIP é derivada do ingresso, tá? E possui um valor adicional. Então, é um campo adicional, característica específica da classe VIP. Cria um método que retorna o valor do ingresso VIP. Então, além do campo adicional, tem também o método, tá? Item B. Cria uma classe normal, já uma outra classe, que é do ingresso. Aí você está vendo que o ingresso, ele tanto gera suas características para o VIP, quanto para o normal. E, então, a classe normal herda ingresso e possui um método que imprime o ingresso normal. Ele herda e tem uma característica adicional, que é o método de impressão. E o C. Cria uma classe camarote inferior, que possui a localização do ingresso e métodos para acessar e imprimir essa localização. E uma classe camarote superior, que é mais cara, possui valor adicional. Esta última possui um método, essa última quer dizer a classe camarote superior, possui um método para retornar o valor do ingresso. Ambas as classes herdam a classe VIP. Então, pessoal, nós quantas classes tem aqui? 4 classes. A VIP, tem 5 classes. Ingresso, VIP, normal, camarote inferior e camarote superior. Tá? A classe VIP, ela herda de ingresso. A classe normal herda de ingresso também. Camarote inferior e camarote superior herda de VIP. Aí já é herança como é que chama agora? Me deu um branco aqui. Herança... gente, deu um branco aqui mesmo. Transitiva, professor? Transitiva, isso, do verbo... Isso. Lembrei do português lá, verbo transitivo. Herança, verbo transitivo, que a gente aprende lá no ensino médio e ensino fundamental. Transitivo direto. Herança transitiva, o transitivo direto e indireto. Herança transitiva, camarote inferior, camarote superior. Pessoal, esse enunciado aqui, ele é mais trabalhoso, ele é mais trabalhado no português, porque tem uma coisa que também é muito importante para vocês, é a interpretação de texto, tá? Então, se a gente vai resolver problemas do mundo real, é importante, eu estou ajudando vocês a traduzir aqui, obviamente, né? Mas é importante a gente interpretar o problema.
Porque daqui a amanhã, quando você está no mercado de trabalho, você vai fazer uma entrevista, vai conversar com o usuário vai te explicar como é que é o dia a dia dele, e falar, pô, legal, entendi, vou desenvolver a ferramenta, o sistema para você. Então, o profissional da área de tecnologia tem muito que interpretar o que ele ouve, o que ele lê, as reuniões, para utilizar o conhecimento técnico dele para desenvolver soluções, tá? Então, por isso que é importante, de vez em quando, anunciar, a gente ter um enunciado mais sofisticado, né? Mais detalhado. Questão 4. Cria uma classe imóvel que possui endereço e um preço, 2 campos, endereço e preço. Item A, cria uma classe novo, é outra classe, que herda imóvel. Então, novo herda as características da classe base imóvel. E essa classe novo possui um adicional no preço, é um outro campo. Cria o método de acesso e impressão, 2 métodos adicionais. Então, a classe novo, ela herda imóvel e tem suas próprias características, campo e 2 métodos. Item B, cria uma classe velho, que herda imóvel, também herança de imóvel, herança única, e possui um desconto, campo. Cria métodos de acesso e impressão para esse desconto, 2 métodos. Então, todos os exercícios a gente está dando um jeito de não só herdar, como também acrescentar uma característica, ou algumas características adicionais na classe derivada, né? Para que ela tenha uma funcionalidade maior. Tudo bem? Data de entrega, dia 30. Dá tempo? Assim, professor. Amanhã, nossa aula, eu vou deixar o tempo livre da aula de amanhã, só para vocês começarem a trabalhar em STP. Então, nossa aula de amanhã, vocês vão ter o tempo livre para desenvolver STP, eu vou acompanhar vocês para tirar eventuais dúvidas. Tá? Então, a gente usa a aula, tira dúvida, e estamos até o dia 30 aí com calma para fazer o exercício. Dúvidas? Perguntas? Professor, só que ela não é de acordo com isso, né? É porque assim, eu peguei o TP passado e eu tentei resolver eles de maneira de herança também. Só que aí eu comecei a ter alguns problemas aqui. Teria algum Eu problema achei de que mandar? você falou que tinha matado a bola no peito e chutado pro gol. Ah, no exercício 1, eu consegui fazer tranquilo. Exercício 2 que me pegou. Entendi. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu queria fazer o seguinte agora. Quem quiser começar a fazer o TP, vamos combinar assim, quem quiser começar a fazer o TP já começa, porque a tua dúvida é bastante específica, eu fico com você depois aí, Yuri. E eu queria mostrar eu queria fazer aquele negócio da recursividade. Vamos fazer, Laiane, aquele negócio da recursividade? Ou quer deixar para amanhã? Aproveitando que amanhã nós vamos tirar as dúvidas. Para utilizar a aula para TP. Hoje? Então vamos fazer hoje aqui. Quem quiser fica aqui com a gente para ver o exercício, tá? Quem quiser já começar o TP, já vai fazendo o TP. Quem quiser descansar mais cedo também, fica à vontade. Deixa eu pegar aqui o nosso exercício da recursividade, tá? Espera um pouquinho só. Professor, eu também poderia te pedir um exercício, porque eu tive muita curiosidade. Deixa só, vamos uma coisa só de cada vez, Yuri, senão a gente vai acabar porque acaba muita coisa ao mesmo tempo e a gente vai acabar se perdendo, tá? Tchau, Eduardo, boa noite, bom descanso para ti. O pessoal quiser descansar mais cedo, fica à vontade, tá? Então, o código que nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui o código para vocês. Espera só um pouquinho, deixa eu ver como é que nós vamos fazer essa brincadeira aqui. Porque são várias telas. Eu acho que dá. Deixa eu só pegar aqui o código e colocar ele aqui para vocês. Vê se vocês estão vendo o código recursivo, né? Que é esse aqui, Laiane, confirma para mim, por gentileza. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Excel, eu acho que no Excel é melhor. Acho que Excel é mais fácil, então vamos lá. Bacana, vamos posicionar ele para cá. Tá? Legal, tudo bem. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Vamos lá? Opa!
Vamos lá. Pessoal, esse Excel aqui faz de conta que é memória RAM. Faz de conta que é memória RAM. Tá bom? Para a gente poder simular o processamento, tá? Tá gravando sim. Vamos lá. Vocês gostam de uma gravação, hein, gente? Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Static void. Int n igual a 4. Então, eu vou escrever aqui, ó. N igual a 4. Pronto. A gente não esquecer. Aí tem lá, console.writeLine, ou seja, mostrar na tela, fib de n-1. Fib é o nosso bloco recursivo, é a nossa função recursiva. Então, estou pedindo para mostrar no vídeo o resultado do processamento da chamada dessa função recursiva fib, passando como argumento n-1. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou chamar a função fib, por exemplo, no endereço 1000. Tudo bem? É hipotético aqui o endereço 1000. Qual é o valor de n? Me ajuda aqui. É 4? Não, né? Porque é n-1. Então, o valor que eu vou receber aqui é 3. Então, isso aqui é o que está acontecendo na memória RAM. É o C# processando lá com o Windows. Isso aqui é uma simulação da nossa memória do computador. Então, eu estou executando uma instância desse bloco recursivo, que é o fib, no endereço 1 de memória, isso aqui é uma simulação hipotética, e nesse endereço de memória, o valor n que eu recebi aqui, deixa eu até pegar um apontador aqui, pessoal, só um minuto. Desenhar, tá. Esse carinha aqui, o n aqui, ó, ele no nosso caso ele é 3, porque aqui tem n-1. Então tá bom. Muito bem, aí temos uma condição. N menor ou igual a 1, verdadeiro ou falso? Vamos lá, gente. É importante vocês participarem, porque aí vocês compreendem mais a solução, tá? Essa é a condição. Oi? Falso. É falso, né? O N é 3. 3 é menor ou igual a 1? Falso. Vamos para a linha de baixo. O que ele pede para fazer? Ele pede para dar um return. Então, o que acontece aqui? Nós temos que dar um return. Então, vamos aqui na célula do retorno. Só que você está percebendo que para ele dar um return, o que é o return aqui? É o resultado, tem um operador aqui de soma, é o resultado de uma operação matemática. E por ser o resultado de uma operação matemática, ele tem duas parcelas. Tá? Então, essas duas parcelas eu vou representar por 2 pontos de interrogação. Tá bom? Por que eu estou colocando 2 pontos de interrogação? Porque, para eu saber qual é o valor da primeira interrogação, eu tenho que chamar de novo o método recursivo. E para eu descobrir qual é o valor da segunda parcela da soma, que eu chamei de interrogação, segunda interrogação, eu também tenho que chamar o método recursivo. Está claro isso aí para vocês, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nós vamos executar return fib de n-1. Antes de executar essa somatória, a segunda parcela, eu vou ter que executar return fib-1. Então, eu vou ter que processar esse fib, eu vou ter que chamar esse método na memória, uma nova instância, passando como argumento n-1, que vai ser 2, porque o n é 3, tá certo? Para descobrir qual é o valor dessa interrogação. Como eu vou chamar de novo o método, ele vai ser chamado numa outra endereço de memória. Vamos supor no endereço 2000. Só um detalhe, gente. Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como eu tenho duas chamadas aqui, eu tenho a chamada desse método fib do lado esquerdo do sinal e do lado direito, e uma hora eu vou voltar, porque a recursividade volta ao ponto de chamada, eu vou marcar um xizinho aqui do lado esquerdo para saber de que lado que eu estou chamando, tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou marcando um xizinho para dizer, aqui no endereço 1000, colega, você chamou de novo a função recursiva do lado esquerdo do sinal.
porque eu podia ter chamado do lado direito. Então, para eu não me perder na volta, eu vou deixar uma marca para me ajudar a controlar. Então, eu vou chamar aqui fib n-1. Eu estou chamando de novo, é uma nova instância, um outro endereço de memória, e o valor agora é 2. O que aconteceu com o processamento do 1000? Está parado, congelado na memória. E agora eu passei a executar uma outra instância. Essa outra instância é o mesmo bloco fib no endereço, um outro endereço de memória, 2000, e o valor de n está valendo 2. Está todo mundo comigo aí? Sim, professor. Está todo mundo aqui? Samanta ainda está aí? Aiane? Estou fazendo passo a passo bem devagar para vocês não se perderem. Muito bom. Eu estou aqui, endereço 2000 N2. Verifica para mim se a condição é verdadeira ou falsa. Por favor. Continua falso. Continua falsa. Pô, ele é 2. 2 é igual a 1, falso. Vou executar o return. O return, ele requer uma somatória de 2 partes. Eu não sei quais são as 2 partes, então eu coloco 2 interrogações. A primeira interrogação representa essa primeira chamada e a segunda interrogação representa a segunda chamada. Eu vou executar a primeira chamada, fib n-1, e vou marcar o xzinho aqui, porque eu estou do lado esquerdo. Então, eu vou chamar esse fib -1 no outro endereço de memória, que é o 3000. Só para um pouquinho, pessoal. Só mudar a cor aqui. Eu vou chamar ele no 3000 e o n agora, n-1, vale 1. O que aconteceu com o processamento do fib lá no 2000? Congelou, parou, travou, e a gente começa o processamento no N3000, no endereço 3000, onde o N vale 1. Está todo mundo comigo? Então, percebam que depois eu vou voltar para as rotinas chamadoras, tá? Tudo certinho? Posso continuar? Sim, professor. Então, vamos lá. O N é 1. Gente, eu estou no endereço 3000. O N é 1. Verifica para mim se a condição é verdadeira ou falsa. Verdadeira. A condição agora é verdadeira. Cuidado, a condição é verdadeira. Qual é o valor que ele tem que retornar? 1. O valor 1. Lá vai no retorno e coloca 1. Esse 1 está voltando para quem? O endereço 2000, que foi quem chamou. Do lado esquerdo. Então, onde tem a interrogação do lado esquerdo, você coloca o número 1. Vocês entenderam o que aconteceu? Tá? Sim. E esse 3000 aqui, ele já saiu da memória, tá? Vou deixar ele em amarelo. Ele já saiu da memória. Bom, o que aconteceu agora? Presta atenção. Eu estou no endereço 2000. Eu tinha que dar um return somando 2 valores. Só que para descobrir os 2 valores, eu tinha que chamar as funções de Fibonacci, as funções aqui, né, recursivas. Eu chamei do lado esquerdo, agora eu vou chamar do lado direito. Marco o xzinho do lado direito. Eu vou executar aqui, ó, fib -2. Esse fib -2, eu vou chamar no endereço 4000. Endereço 4000. Quanto que vale o N, pessoal? 0. Vale 0, porque ele aqui dá 2. 2 menos 2, 0. E agora estou no endereço 4000. Beleza? Todo mundo juntinho comigo? Verifica para mim. O N agora é 0. Verifica para mim se a condição é verdadeira ou falsa. Verdadeira. A condição é verdadeira. Se é verdadeira é para dar um return 1. Return 1. Esse 1 vai voltar para quem? Ele volta para cá, ó. Esse númerozinho aqui. Ops, 1 mais 1 passa a ser quanto? 2. Tudo bem? E esse 4000 aqui, ele é liberado da memória. Vamos colocar em amarelo. Opa, que bacana. Eu agora já tenho o número 2 para retornar. Esse número 2 vai voltar para quem? Ele volta para a posição do lado esquerdo do endereço 1000. Então, onde está essa interrogação aqui, eu coloco o número 2. E vou executar o lado direito da recursividade. No endereço 1000, eu estou executando esse fib -2. Esse fib -2 eu vou processar no endereço 5000.
E quanto que vai ser o valor de N? Bom, N é 3. 3 menos 2 é 1. A condição é verdadeira? A condição é verdadeira. Então, ele retorna 1. Retorna 1 para quem? Para essa interrogação aqui. Ops, agora ele já tem a resposta. 2 mais 1 passa a ser 3. Então, essa é a resposta que ele vai devolver. Console.writeLine, fib menos 1. O que ele vai mostrar no vídeo? O número 3. Tá? Porque na sequência de Fibonacci, o número 3 é o quarto termo da série de Fibonacci. Esclarecido, pessoal? Sim, professor. Então tá bom, bacana. Joia, gente. Perfeito. Pessoal, vou liberar todos, com exceção do Yuri, que tem umas dúvidas aqui para ver comigo. Tá bom? E alguém quer tirar mais alguma dúvida antes da gente fechar? E aí eu vou só tirar as dúvidas com você, Yuri. Legal, né? Legal isso, né? Recursividade é isso. Brinca depois bastante com isso. Segundo ano a gente vai voltar em recursividade. Tem uma disciplina de estrutura de dados que a gente trabalha muito recursividade, em árvore binária, árvore AVL. O pessoal está lá de cabelo em pé. Mas faz parte. Tem coisas complexas no mundo da tecnologia, né? Faz parte. Então, pessoal, bom descanso aí a todos. Yuri, fica aqui comigo para a gente poder fechar, né, a tua dúvida, não é isso?